Então, nessa ação penal 502.31.62.14, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Youssef, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Nessa condição, em princípio, pela nossa lei, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Não obstante, seria também a sua oportunidade para falar. Sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. Sim, senhor. É isso mesmo? É isso mesmo. Senhor Roberto, eu lhe chamei, na verdade, aqui, são para alguns esclarecimentos pontuais, e eu lembro ao senhor aqui que a justiça interessa nada mais do que a verdade. O fato de eu ter solicitado esclarecimentos adicionais não significa que o senhor tem que alterar o que o senhor disse, de alguma maneira são apenas esclarecimentos. O senhor mencionou que o senhor teria adquirido um imóvel do senhor Luiz Argolo. Isso seria a causa de alguns pagamentos que o senhor teria feito a ele, é isso? Sim, senhor. O senhor negociou esse imóvel com quem? Com quem que o senhor tratou especificamente? Eu tratei especificamente só com o senhor Luiz Argolo. O senhor falou com o irmão dele? Não. O senhor falou com a pessoa em nome de quem está o imóvel, um tal de senhor Neidson? Também não. O senhor Argolo mencionou em algum momento que esse imóvel não era dele, mas de um terceiro? Ele mencionou, quando ele me apresentou o imóvel para comprar, que era um imóvel, e eu entendi que era um imóvel do irmão ou da família, que estava sendo adquirido, estava sendo transferido naquele momento. E se eu me interessava pelo terreno. E eu me interessei pelo terreno. Foi isso que aconteceu. E tanto é que eu comprei o terreno dele. O senhor falou que a venda foi por 2 milhões, foi isso? Foi 2 milhões de reais. E o senhor teria pago cerca de quanto mesmo? Eu paguei 330 mil reais, se eu não me engano, através da GFD, para que pudesse ser efetuado o contrato naquele valor. Foi feito um contrato de compra e venda naquele valor, foi feito os TEDs daqueles valores na conta do proprietário do terreno, no caso do nome de quem estava o terreno, e o restante foi pago aos poucos para o senhor Luiz Argolo, em dinheiro vivo. Qual que era a garantia que o senhor tinha de que esse imóvel o senhor ia realmente obter a propriedade dele? Porque o imóvel não estava nem em nome do senhor Luiz Argolo. Olha, tinha um contrato de compra e venda assinado pelo nome de quem estava o terreno. Esse contrato não foi localizado, senhor Roberto? Sim, esse contrato estava na GFD, tem um contrato de compra e venda. Uma minuta, foi inclusive aqui falado pelo senhor Carlos Pereira da Costa, que tudo que foi feito foi uma minuta, não chegou a ser subscrito esse contrato. Não, que eu me lembro, o contrato foi subscrito, inclusive foi, para que os pagamentos começassem a serem feitos, foi exigida uma certidão. O Luiz Argolo passou a certidão para nós, dizendo que o terreno estava totalmente desimpedido e tudo mais. Foi tirada uma certidão antes, e pelo que eu me lembro, o contrato foi feito sim. Tanto é que na minha... Foi feita escritura desse contrato? Não foi feita escritura porque ainda faltava pagar IPTU, como eu já disse no meu depoimento anterior, e naquele momento a GFD estava necessitando de caixa para colocar na empresa Marsans, e por isso eu deixei para transferir o terreno mais adiante, até por uma questão que já tinha o contrato de compra e venda, e também o Luiz Argolo, uma questão de confiança. Então eu não me preocupei em fazer a transferência. Aqui do imóvel, e consta esse imóvel, a adjudicação para o Sr. Neidson em 2011. Depois, em 12 de dezembro de 2012, consta aqui um protesto judicial contra a alienação do bem, ordenada pelo juiz de direito processual, parte LR Participações contra Leonardo Portugal e Neidson. Quando eu comprei o terreno do Luiz Argolo, não existia isso, porque com certeza deve ter sido apreendida uma pasta deste terreno, da compra deste terreno, onde existia o contrato, minuta, certidão,
que a gente sempre mantinha uma pasta de cada investimento que a gente fazia na GFD. Então, com certeza, essa pasta deve ter sido apreendida na busca e apreensão que foi feita na GFD. Depois, para o senhor ter uma ideia aqui, consta em seguida a propositura de uma ação de anulação. Eu fiquei sabendo isso depois pelo Ministério Público. Depois um cancelamento daquela adjudicação. Eu fiquei sabendo isso posteriormente pelo Ministério Público, porque este terreno, na verdade, eu dei ele de livre e espontânea vontade no meu acordo com o que eu fiz com o Ministério Público. Mas esse terreno aqui não vai valer, viu? Porque olha, não tá nem em seu nome. E foi colocando, e pelo jeito não está nem no nome do Sr. Argolo ou do Sr. Neidson. Mas olha, tá aqui os defensores do Sr. Luiz Argolo. Se for preciso fazer uma cariação com ele, eu até estou disposto a fazer. Realmente eu comprei o terreno dele e paguei o terreno. Foi feita alguma avaliação desse imóvel? Olha, 111 mil metros quadrados na beira da estrada, em Camaçari, 2 milhões de reais. Eu não fiz como se diz, essa valoração. Eu não pedi que fosse feita nenhuma valoração, até porque eu tinha uma relação de confiança com o Luiz Argolo. Ele me falou que valia até mais que isso. Por que foi feito a escritura por 330 mil apenas? Olha, eu acho que por questão de IR, né? Imposto de renda. O que me causa assim alguma dúvida, Sr. Alberto, é que se o senhor tivesse uma autorização do proprietário desse Neidson, mas não tem nada disso, né? E o senhor ter pago todo esse valor aí de... Quanto que o senhor pagou mesmo? 2 milhões de reais. Não, o senhor não pagou isso, né? O contrato é isso. O contrato, né? É de 330 mil reais. Mas o senhor chegou a pagar quanto mesmo? 2 milhões de reais, Excelência. Os 2 milhões o senhor pagou? Os 2 milhões de reais, Excelência. Com certeza absoluta. O senhor não tinha me dito que tinha pago parte apenas disso? Não, pode pegar meu depoimento, Excelência. O senhor vai ver que eu paguei os 2 milhões de reais. E mesmo assim, sem ter feito a transferência do imóvel? Sim, senhor. E até não fiz a transferência do imóvel por conta dos IPTUs atrasados, que, se eu não me engano, eu tenho até de cabeça, era 114 mil reais na época. Eu tenho aqui o IPTU que não foi realmente pago. E aí eu deixei para fazer mais na frente o pagamento do IPTU para poder fazer a transferência do imóvel para a GFD. E não foi lavrada nem a escritura pública? Não chegou a ser lavrado. Tinha um contrato de compra e venda. O senhor não utilizou essa compra de alguma maneira para simular esses pagamentos de vantagem devido ao senhor Luiz Argolo? Excelência, eu como colaborador não teria por que estar neste momento aqui tentando encobrir alguma coisa do senhor Luiz Argolo. Realmente o terreno foi comprado, é de propriedade da GFD. Eu fiquei sabendo posterior que existia uma ação contra essa adjudicação, né, que tá dita aí. Fiquei sabendo posteriormente. Eu não sabia dessa situação. Tanto é que quando eu comprei o terreno e paguei o terreno, existia certidão, foi me apresentada uma certidão. Então isso me causou surpresa. Quando o senhor ficou sabendo de que havia esse problema? Algum tempo atrás, alguns meses atrás, quando eu fiz uma reunião com o Ministério Público, o senhor Januário Paluto. E ele me informou. Se eu não me engano, foi o Januário, o procurador. Certo, então são esses esclarecimentos do juiz, então. Eu passo aqui ao Ministério Público. Se tem alguma questão complementar? Tenho sim, Excelência. Seu Alberto, boa tarde. Boa tarde. Tem alguns pontos, não só em relação ao terreno, que eu gostaria de contar com a ajuda do senhor. Sem problema nenhum. Pois bem, o senhor no último depoimento, né, no primeiro interrogatório, melhor dizendo, disse que fazia pagamentos mensais ao senhor Luiz Argolo. Quando que esses pagamentos começaram? Eu fazia algumas ajudas ao seu Luiz Argolo. Eu não sei dizer, mas eu acho que é questão de 2012. Final de 2011, 2012. Alguma coisa nesse sentido.
Certo. E o montante médio dessas ajudas, o senhor se recorda? Não sei, às vezes eu ajudava ele com 20 mil, às vezes eu ajudava com 30, às vezes eu ajudava com 10, às vezes eu ajudava com 40. Perfeito. Não tinha uma coisa assim. Certo. E para registrar novamente, né, eu sei que o senhor já falou, mas o senhor fazia essas entregas ao senhor Luiz Argolo em quais locais? Às vezes eu pedia pro seu Rafael entregar quando eu não estava no escritório. A questão do terreno mesmo eu mandei para Salvador. Ele retirou no escritório algumas vezes. O senhor fez alguma entrega para ele em Brasília? Eu fiz entrega para ele em Brasília, mas não foi questão do terreno. Aí foi uma operação que eu fiz com uma empresa que ele me indicou e que, pelo que eu entendi, os proprietários da empresa estavam lá para... ou proprietário ou algum a pessoa indicada pela empresa para retirar esses valores. Quando foi isso? Eu não me lembro, mas foi umas notas fiscais que foi emitida pela empresa da Meire. Certo. E o senhor pediu para o senhor Rafael Ângulo fazer essa entrega? Sim. Certo. Um outro ponto também que não ficou claro no primeiro interrogatório foi o seguinte: o senhor Luiz Argolo presenciou o senhor entregando dinheiro ou esteve presente com o senhor entregando dinheiro para outra pessoa? Puta, que eu me lembro assim, eu não posso afirmar nem que sim nem que não, porque realmente eu não me lembro. O senhor disse, né, numa daquelas declarações prestadas junto ao termo, que o senhor Luiz Argolo presenciou algumas oportunidades em que o depoente, o senhor, entregou dinheiro para Mário Negro Monte. Isso sim, eu estava direto em Brasília, na casa do senhor Mário Negro Monte, e o seu Luiz Argolo era frequentador da casa dele. E ele inclusive quando presenciou o senhor entregando dinheiro para o senhor Mário Negro Monte? Eu acho que na época sim. E esse dinheiro era de onde? Isso aí já não tinha nada a ver com a questão das minhas ajudas com o Luiz Argolo, não fazia parte nada disso. Isso era questão de valores que o PP recebia da Petrobras. Perfeito. E no caso o seu Mário Negro Monte, não o seu Luiz Argolo. Eu não presenciei o seu Mário dando nada a ele. Perfeito. O senhor disse também no primeiro interrogatório que intermediou pedido do senhor Luiz Argolo para que determinadas empreiteiras dessem recursos para as campanhas eleitorais e projetos sociais dele. Uma delas foi com o Dr. Ricardo Pessoa. Certo. E nesse primeiro encontro que os senhores tiveram com o senhor Ricardo Pessoa, os senhores trataram do terreno em Camaçari? Olha, a gente pode até ter comentado com ele alguma coisa nesse sentido, mas eu não me lembro, na realidade, de ter oferecido o terreno ao Dr. Ricardo Pessoa ou ter perguntado para ele com a questão de preço, esse tipo de coisa. Eu não me lembro. O senhor não se recorda disso? Não me recordo mesmo. Perfeito. O senhor tem um histórico de problemas cardiovasculares, é verdade? Sim, eu sofri um infarto agudo do miocárdio, tive 2 paradas cardíacas e hoje eu só tenho parte do coração. Eu não tenho a fração normal. Perfeito. O senhor falou que sofreu 2 paradas cardíacas já. Sim. Quando elas aconteceram? Aconteceram em setembro de 2013. Setembro de 2013. 28 de setembro. O senhor em alguma oportunidade antes teve algum infarto? Não. Perfeito. Para situar a questão do terreno, no último interrogatório o senhor disse que não se recordava se havia sido 2012 ou 2013. Sim. Para nos ajudar, peço licença aos senhores para ler uma parte do depoimento do senhor Luiz Argolo, que ele disse o seguinte, em relação ao terreno, que no ano de 2012 ocorreu a situação de um irmão do declarante, Manuelito, precisar vender o terreno na cidade de Camaçari, que mandou então uma mensagem para Alberto, a quem ofereceu a aquisição do terreno, que Alberto demonstrou interesse na área e convidou o declarante a ir até seu escritório em São Paulo.
tendo em vista que ele não poderia ir à Bahia, muito embora ele tenha afirmado que iria a Salvador e Camaçari em semana anterior. Que o declarante visitou o escritório de Alberto em São Paulo, que ocupava um andar inteiro de um edifício onde havia a identificação da empresa Web Hotel. Que neste encontro o declarante levou escritura e certidão do terreno, que Alberto mostrou interesse, mas disse que precisava de todas as certidões do imóvel e do proprietário, inclusive a vintenária. É isso mesmo? E foi me apresentado. Perfeito. Que nessa ocasião ficou acordado o valor da venda do terreno em R$900 mil, que contratou um despachante, isso o senhor Luiz Argolo dizendo, de Camaçari para providenciar os documentos e certidões exigidas por Alberto, o que demorou cerca de 45 dias para sua completa obtenção. Que durante o processo de venda, após a entrega das certidões, Alberto veio a sofrer um infarto e não respondia às mensagens, que o declarante estava cobrando a concretização do negócio. Que soube do infarto certa vez em que a esposa de Alberto respondeu uma mensagem do BBM noticiando o fato e dizendo que ele estava internado em um hospital de São Paulo. Que em conversa posterior com Alberto, inclusive depois de uma visita a ele no hospital, Alberto disse que iria mudar a forma de pagamento, pois pretendia criar uma empresa patrimonial em nome das filhas para que o patrimônio ficasse protegido em virtude de eventual falecimento. Então, ou seja, antes do infarto, o senhor não fez nenhum pagamento para o senhor Luiz Argolo em relação ao terreno. Eu não posso pecar aqui, então eu não me lembro se isso aconteceu antes do infarto ou se foi depois do infarto. O que eu posso dizer é que o infarto realmente aconteceu, é público isso. Aconteceu em 2013. Em 2013. Agosto de 2013? Não, setembro de 2013, 28 de setembro de 2013. Realmente o infarto aconteceu, eu passei, como um infarto foi um infarto muito sério, eu fiquei um bom tempo hospitalizado, né? Realmente isso aconteceu. Quanto à questão do valor do terreno, aí eu já tenho que discordar do seu Luiz Argolo, porque realmente o terreno foi comprado por R$2 milhões e eu não posso, eu como réu colaborador, não posso aqui dizer o que realmente não aconteceu. Perfeito. Esse depoimento na polícia? Sim. Que você recebeu, não foi o judicial? Sim. E ainda sobre o terreno, só para entender um pouco o fluxo da negociação, Sim. O senhor Luiz Argolo apresentou a oportunidade de compra para o senhor e o senhor tomou alguma providência, pediu para que o senhor Carlos Alberto fizesse alguma coisa em relação ao terreno? Olha, a única coisa que todo negócio que eu fazia, como o imóvel ia ser colocado no nome da GFD, então eu pedi que o senhor Carlos Alberto providenciasse o contrato, a assinatura do contrato, verificasse certidões, esse tipo de coisa. Isso era normal ser feito na GFD. Certo. O senhor pediu para que ele providenciasse uma avaliação do terreno? Eu posso ter pedido posteriormente. Posteriormente eu posso ter pedido porque não me lembro o motivo, mas eu acredito que posteriormente eu deva ter pedido a ele sim. Inclusive ele tentou marcar diversas vezes com uma assessora do Luiz Argolo para que ele fosse na Bahia ou indicasse a pessoa que ia fazer a avaliação do terreno na Bahia. Não seria mais lógico pedir uma avaliação antes de comprar do que no meio da operação? Não, porque depois... primeiro que eu confiei no Luiz Argolo na questão do valor. E segundo que a avaliação, se eu não me engano, a gente estava pedindo porque provavelmente a gente ia dar esse terreno em garantia no empréstimo bancário que a gente ia fazer. Certo. O senhor disse hoje que exigiu certidões para começar a pagar. Sim. O senhor exigiu essas certidões diretamente do seu Luiz Argolo? Sim. O senhor não pediu para que algum empregado, funcionário do senhor, como o senhor Carlos Alberto, exigisse esses documentos? Olha, eu pedi diretamente ao Luiz Argolo. Agora eu posso ter pedido na sequência, pedido para o Carlos Alberto cobrar essas certidões. Ele cobraria de quem?
Cobraria do Luiz Argolo ou de algum... Normalmente o Luiz Argolo passaria diretamente o telefone de alguma assessora ou alguém que trabalhasse para ele lá em Salvador, porque ele também praticamente não parava em Salvador. Quem? Então, O senhor se recorda de alguém, do nome de alguém que poderia ser? se eu não me engano, Hélia. Então, pelo que o senhor está dizendo, esses documentos poderiam ser exigidos entre o Carlos Alberto e a senhora Hélia. Sim. Mas eu me lembro plenamente que as certidões veio, porque senão eu não teria efetivado os pagamentos. O senhor efetivou os pagamentos somente depois de receber as certidões? Sim. O primeiro pagamento que o senhor realizou para a compra do terreno foi esse pagamento feito pela GFD? Os primeiros pagamentos foram 2 parcelas que foram pagas pela GFD. Foram 2 TEDs. Perfeito. Antes desses TEDs, o senhor não tinha pago qualquer valor em relação ao terreno? Não. O senhor disse também que foi assinado um contrato de compra e venda. Foi. Eu tenho a lembrança de que foi assinado, que não é só uma minuta. O senhor se recorda quem teria assinado esse contrato? Olha, esse contrato provavelmente ele veio assinado pelo proprietário, que estava no nome do proprietário, né? E se eu não me engano, o Carlos Alberto assinou na GFD. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Perfeito. Em relação à minuta da escritura, o senhor se recorda quanto tempo depois de... Acho que foi algum tempo depois. Aí foi feita a minuta da escritura, esse tipo de coisa. Mas quanto tempo depois? Meses depois? Dias depois? Não me recordo. Certo. E por mais que o senhor já tenha dito aqui, então o senhor pagou outros valores para o senhor Luiz Argolo que não relacionados ao terreno? Paguei o que o Dr. Ricardo Pessoa deu a ele. E fiz algumas contribuições espontâneas minha para ele. Perfeito. Somente mais alguns esclarecimentos. O senhor afirmou no primeiro interrogatório que havia colocado o apelido do senhor Luiz Argolo de Bebê Johnson. Sim. Na planilha que foi entregue pelo senhor Rafael Ângulo, e já foi juntado aqui nos autos, ele indicou uma série de pagamentos feitos a mando do senhor para o senhor Luiz Argolo, indicando na planilha Band Johnson ou somente Johnson. São cerca de 17 pagamentos que estão lá nessa planilha entre setembro de 2012 e janeiro de 2014. Esses valores somam R$1.242.000. O senhor efetivamente pagou esses valores? Tudo que está na planilha, realmente eu paguei e efetivei esses valores. E com certeza é que a gente perdeu dados, né? Se a gente tivesse conseguido a reconstituição de todos os dados da planilha, iria aparecer mais valores ao senhor Luiz Argolo, até porque os valores só do terreno é R$1.300.000 e poucos. Perfeito. Uma outra informação também. Não, é R$1.600.000 e pouco, porque 300 e poucos mil foi pago oficialmente por TED. Certo. Também de acordo com os documentos que foram juntados com a denúncia, no dia 15 e 16 de 10 de 2013, o senhor confirmou uma transferência em favor do seu Luiz Argolo no valor de R$13.200 a favor da Casa Bela Essencial Comércio e Indústria de Imóveis. Nas mensagens que foram interceptadas, cujo relatório também já se encontra no processo, o senhor enviou um comprovante nesse valor e indicou pela mensagem que tinha feito esse pagamento. Eu pergunto para o senhor, quando o senhor enviava o comprovante para o senhor Luiz Argolo, era porque o senhor tinha de fato efetuado o pagamento? Lógico. Perfeito. Uma outra informação também, o senhor disse que em relação ao helicóptero,
que a compra foi feita a título de empréstimo. Eu queria saber se realmente foi um empréstimo, ou seja, o senhor teria registrado o helicóptero no nome da GFD só para ter uma garantia de que o senhor Luiz Argolo pagaria ao senhor depois pelo helicóptero. Realmente foi feito a título de empréstimo, mas eu exigi que o helicóptero fosse transferido para a GFD. Então a ideia era que depois o senhor Luiz Argolo pagasse ao senhor. Sim. Então não foi por interesse próprio do senhor para usar, por exemplo, no hotel que o senhor tinha em Porto Seguro. Olha, naquele primeiro momento não. Certo. Mas depois pode ser até que eu viesse a utilizar se ele não conseguisse pagar e tal. Até porque eu sou do ramo, eu vim do ramo da aviação e eu conheço muito bem como é que funciona essa questão de táxi aéreo, essas coisas. Perfeito. Um último esclarecimento, seu Alberto. Também no interrogatório que o senhor prestou, o senhor disse que compareceu ao escritório, que o senhor Luiz Argolo compareceu ao escritório do senhor para oferecer esquemas privados, negócios privados. Então eu pergunto para o senhor, de fato ele oferecia negócios privados ou negócios com o poder público? Negócios privados. Ele me ofereceu um hotel em Alagoas, onde eu fui 2 ou 3 vezes para Alagoas, sentei para negociar e acabou que não deu negócio. Certo. Teve o terreno de Camaçari que ele me ofereceu e eu acabei comprando, e a ideia era fazer um loteamento nesse terreno ou fazer uma construção de casa, Minha Casa Minha Vida. Então era um negócio sem interesse público. Sem interesse público. Certo. E o senhor Luiz Argolo sempre queria uma participação nesses negócios? O Luiz Argolo, logicamente que quando ele oferecia alguma coisa, ele tinha interesse de ter algum comissionamento, isso não tenha dúvida. Perfeito, senhor Alberto. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Algum esclarecimento da defesa de Luiz Argolo? Sim, senhor. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Para ficar claro, aquela planilha apresentada, né, pelo Rafael Ângulo era feita, confeccionada por ele ou pelo senhor? Por ele, Rafael Ângulo. Havia alguma forma de controle do senhor daqueles valores ali postos? Alguma prestação de contas? Ou era tudo feito na base da confiança? Não, sempre a gente fazia negócio na base da confiança. Por exemplo, se na denúncia constar alguns depoimentos, algumas transferências ou depósitos que constam na tabela e no extrato da empresa citada não constar o depósito? Olha, acontece assim, a maioria dos depósitos, das situações que constam na tabela pode existirem valores que foram debitados e feito depósito, e pode existir valores que foram debitados e entregues em efetivo. Mas em relação ao senhor e o Rafael, também era feito na base da confiança. Ele lhe apresentava, fiz esses pagamentos aqui a fulano, beltrano, cicrano, depois do senhor ter determinado. Eu dava as ordens a ele e aí depois ele me relacionava dizendo o que foi feito. Satisfeito, senhor. Os outros defensores têm indagações? Sem perguntas, excelência. Me ocorreu só 2 esclarecimentos. O senhor mencionou, em resposta ao procurador, que os primeiros pagamentos que o senhor fez desse imóvel foram aqueles pagamentos oficiais por dentro. Sim, sim. Que eu me lembre, sim. Esses pagamentos, pelas datas que eu tenho aqui no processo, foram em 19/3/2013 e 18/4/2013. Isso quer dizer, então, que pagamentos anteriores que o senhor fez ao senhor Luiz Argolo não dizem respeito a esse imóvel? Não. Só para ficar claro, o senhor está negando minha afirmação ou o senhor está confirmando minha afirmação? Não. Eu entendi que o que está na planilha, se foi feito pagamentos antes em valores em espécie para o senhor Luiz Argolo antes dos testes que foram feitos. É isso que eu entendi? Isso. Não foram feitos. É outra situação. Não tem a ver com o Ajuda, imóvel, então. não tem a ver com o imóvel.
Dentre esses lançamentos, tem um lançamento aqui que é o de 600 mil, que eu indaguei ao senhor na última data, que é de 2 de fevereiro de 2013, portanto bem anterior a essas TEDs. Esse pagamento então não foi relativo ao imóvel? Na minha cabeça foi relativo ao imóvel, mas pode ter uma confusão. Eu posso estar fazendo uma confusão mental. O senhor pode ter feito mais de algum pagamento, 600 mil a ele? Não me lembro de ter feito nenhum pagamento de 600 mil a ele, porque até sem ser essa questão do terreno, porque o Dr. Ricardo doou valores a ele e eu parcelei. Isso foi no ano de 2012, então não foi pago de uma vez. Que eu me lembre, não. Até porque nós não tivemos nenhum outro tipo de negócio que fosse diferente disso, a não ser que tenha alguma coisa a ver com nota fiscal emitida pela Meire nesta data, e aí eu tenha entregue o valor a ele. Certo. Mas, de todo modo, o senhor tem certeza, então, que o senhor não fez pagamentos por fora do imóvel antes daquelas TEDs? Eu não posso dar certeza, porque já faz algum tempo, Excelência. E aí eu estaria, assim, faltando com a verdade. O controle do pagamento dos valores desse imóvel? Eu mantinha o controle, sim. Mas isso foi feita a busca e apreensão. Eu não sei se veio na busca e apreensão junto. Bom, então. Só mais uma questão, acho que até o senhor já respondeu. Essa doação por fora do senhor Ricardo Pessoa, o senhor confirma? Confirmo. Eu falo isso, inclusive, num depoimento meu à Procuradoria. E o senhor fez isso foi em 2012? Foi 2012. Isso foi um pagamento só ou foram... Não, foram alguns pagamentos. E o senhor transferiu esse dinheiro para quem? Pro Luiz Argolo. Entregava pessoalmente ou entregava para terceiros, a pedido dele? Não. Às vezes ele me dava conta, eu depositava, às vezes eu mandava, às vezes o Rafael ia entregar, às vezes ele retirava a parte no escritório. Tá bom. Sim, tem alguma questão? Só uma, Excelência. Vossa Excelência perguntou das datas. Só se ele poderia nos responder que se esses 600 mil, então, citado pelo magistrado, com certeza eram do terreno. Olha, para mim sim. Agora, eu posso... Eu não fiz nenhum outro tipo de negócio com Luiz Argolo de valores que justificassem esses valores, a não ser a questão das notas fiscais da Meire, emitidas por ela, e a compra do terreno. Fora isso, e a doação do Dr. Ricardo, são valores picados que eu ajudava. Satisfeito, Excelência. Mais uma vez, obrigado pela deferência de deferir as perguntas até em momento posterior. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alberto Youssef.